Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre a neurociência animal e o caso Joca. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. E para não perder o hábito, convidando todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para ter acesso a informações sobre projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestras e outros materiais. E também a curtir as redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook, basta procurar neurociência.af. E também convidar a todos a fazerem uma maratona e ouvirem todos os episódios desse podcast. Se você chegou depois, já pegou no meio ou está começando agora, que tal ir se programando para ouvir todos os episódios? Isso é importante porque os episódios não se repetem e você vai ficar com conhecimento bastante vasto e sempre que eu fizer uma referência você já vai saber do que eu estou falando. Aqueles que quiserem participar sugerindo temas, dando sugestões, críticas, elogios, podem fazer isso pelo e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. E uma outra coisa importante, você pode nos ajudar a manter esse projeto. Para isso é só compartilhar o canal e os episódios do seu interesse, que você gostou, com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, pois a audiência garante a continuidade do projeto. Então contamos com você. Aprendemos a cada dia, todo dia, educando a mente, descobrindo a magia. Eu já fiz episódios anteriores falando da neurociência animal, de algumas diferenças entre animais, ditos irracionais e humanos. E hoje eu retomo o assunto, não é uma coisa muito frequente, mas faz parte dos estudos das neurociências também. E eu retomei esse assunto justamente porque na ocasião da gravação desse episódio ocorreu um caso que está sendo conhecido, chamado de caso Joca, onde um cão, ao ser transportado por uma companhia aérea, mais especificamente a Gol, ele morreu por erros de logística, erros de transporte, erros de destino, enfim, eu não posso afirmar exatamente o que houve, mas o fato é que ele morreu, houve uma comoção nacional, e a partir disso eu recebi bastante mensagens de pessoas querendo que eu falasse sobre o assunto, me pronunciasse. Esse é um episódio de neurociência, então, por mais que às vezes eu traga reflexões, traga opiniões, sempre tangenciando esse tema das neurociências. Eu achei que não caberia aqui eu trazer um episódio só para falar sobre o tema, sobre questões administrativas, ou de políticas públicas sobre o assunto. Eu acho que não caberia a temática do episódio, apesar de eu achar bastante relevante. Mas, então eu resolvi falar sim, não deixar de dar meu posicionamento, minha opinião, mas aproveitando o gancho, já trazer alguns conceitos das neurociências para a gente entender o porquê dessa minha opinião e porquê desse meu posicionamento, Então, para embasar isso tudo, a gente vai usar as neurociências para entender um pouquinho o que se passa com os humanos, com aqueles nossos companheiros que falam que são animais, mas nós também somos animais, temos que lembrar sempre disso. Então vamos começar entendendo aí algumas questões. O ser humano, ele tem a incrível mania, eu diria que não é no sentido tão positivo assim não, de se achar superior a tudo que é diferente, Ele tende sempre a se colocar num grande pedestal e ser o dono da razão, o dono da situação e ser o melhor, o bom. E essa é uma tendência dos humanos, Talvez por se acharem mais evoluídos e tudo, eles se colocam numa situação de superioridade. Quando, na verdade,
não necessariamente a gente é superior em tudo, como se pensa, né? Se a gente for fazer um retrospecto até histórico da evolução humana e das diversas eras e fases dessa evolução, a gente percebe que até recentemente o homem se achava superior inclusive a outros humanos. Tanto que houve escravidão, né? Houve aquela questão do nazismo, diversas outras páginas horríveis da nossa história e que foram promovidas justamente por esse sentimento de superioridade, por essa impressão que ele tem de ser superior a tudo que é diferente. Então eu estou deixando claro que há tudo que é diferente. Por quê? Não é só ser superior por uma questão evolutiva, porque não teríamos como nos considerar superiores, por exemplo, a pessoas de pele negra, porque tecnicamente não há diferença, né? Então não há por que a gente criar essas diferenças, né? E isso foi criado no correr da história. Então, por questões religiosas se acha superior, por questões raciais se acha superior, por questões de identificação sexual se acha superior ou não. Então, essa sensação de superioridade humana, ela não se dá unicamente com um critério de evolução. Somos mais evoluídos, somos mais capazes. Não, se dá, por isso que eu frisei, por conta de tudo que é diferente. A gente tende a ver alguém ou algo que difere da nossa própria característica, da nossa estrutura, e a gente se considerar superior a isso. E aí, a gente entrando nessa questão dos animais, né? Eu adoto aqui o termo animal, mas eu sei que eu estou errado, assim como todos. Mas isso já virou quase que uma questão linguística, né? De hábito, de uso e tal. E eu acho que vão me entender o que eu quero dizer. Geralmente se fala animais aqueles que não são humanos, né? E os humanos. Só que a gente tem que, primeiro de tudo, lembrar que também somos animais, né? Como todos os outros, a gente faz parte do reino animal. Então, falar, porque os animais, nós somos animais, então estamos nos incluindo. Então, deixando só isso claro aqui, que algumas vezes a gente fala animal por uma questão de hábito e de costume, né? De fazer essa diferenciação e tratar aqueles que não são humanos como animais e nós de uma forma diferenciada. Bom, então para a gente começar a entender, tá? Essa superioridade, ela começa a cair por terra a partir do momento que a gente observa as características e habilidades humanas. E começamos a perceber que na natureza, outros seres, outros companheiros de jornada aqui nessa terra, também possuem características que muitas vezes são muito melhores que as nossas, muito mais evoluídas, muito mais aprimoradas que a nossa. Até por questões evolutivas, o ambiente onde se vive, as necessidades corporais de cada ser, pode fazer com que ele se desenvolva melhor ou pior, evolua mais ou menos para certas características, para certas habilidades. E nessa situação, o homem que se acha tão superior, na verdade é muito inferior em muita coisa. E aí eu vou só fazer um panorama aqui. Eu vou falar um pouco de olfato, de visão, mas lembrando, aí você me diz, mas o que a visão tem a ver com as neurociências? Tem, porque na verdade a gente recebe um estímulo visual, um estímulo luminoso nos olhos, isso é processado, mas quem faz a montagem, o processamento dessa imagem é o nosso cérebro, né? Existe o lobo occipital e outras áreas que em conjunto nos fazem dar um sentido ao que a gente está enxergando. E isso se repete no olfato, na audição. Então, por isso que a gente tem que fazer um panorama geral para poder entender essas diferenças. Então, para a gente começar a entender, o olfato do humano não é de forma nenhuma um dos melhores, né? Mesmo considerando que nossos cérebros muitas vezes são maiores em comparação à maioria dos outros animais, a parte responsável pelo olfato, né, o bulbo olfativo, ele é relativamente pequeno em proporção
ao que é o nosso cérebro, o bulbo olfativo nosso é muito menor em relação aos outros animais, né? Na natureza, a gente tem bulbos olfativos muito mais eficazes na cutia, na capivara. Ou seja, até uma capivara é muito melhor que a gente em olfato. Isso sem a gente considerar aí, que isso todo mundo já sabe, que os cães têm um olfato, né? Quem tem um cão em casa, um companheiro, sabe que o olfato dele é muito mais apurado que o nosso. Então não é segredo para ninguém que nosso olfato não é bom. Dentro do universo dos mamíferos, dos animais, nosso olfato é um dos piores. O ser humano, uma outra característica que nós somos ruins, né? A localização de navegação, né? De saber onde a gente está, para onde a gente tem que ir, as direções. Por mais que a gente ache que alguns de nós são muito bem orientados e conseguem se virar bem nos lugares, a gente faz isso a partir do momento que estamos em meios urbanos, né? Que foram construídos pelos homens, onde a gente tem prédios, ruas, lojas, referenciais, né, que nos dão direção. Então aí a gente pode até se orientar bem, porque é uma estrutura artificial criada pelos humanos mesmo. Então tem placas, né, sinalizações, e a gente vai se orientando. Quando são caminhos que a gente percorre com frequência, a gente marca pontos referenciais, mas nós também somos muito ruins nessa questão de localização e navegação. Curiosamente, a gente tem, por exemplo, pombos são muito melhores nisso do que nós. Tanto que há um tempo atrás existiam os chamados pombos-correio, né, que eles conseguiam se localizar, ir para um lugar, serem treinados a irem a esse lugar e retornar sem erro. Justamente porque eles têm uma possibilidade de localização pelo campo magnético da Terra. Então a localização deles é muito, muito precisa em relação à nossa. E isso se repete em outros animais, né? Você tem aquela questão das tartarugas que sempre voltam para o mesmo lugar para desovar. Ou seja, por mais que a gente tente, nós nunca vamos nos equiparar com outros animais nessa questão de localização e navegação. Por mais que a gente tenha um cérebro tecnicamente mais desenvolvido, um neocórtex capaz de fazer raciocínios finos, de pensar de uma forma mais elaborada, mas nós temos muitas dificuldades nessa questão de localização, né? de nos localizarmos geograficamente ali, e isso quando a gente está no meio desconhecido. A gente não tem essa capacidade de forma apurada como outros animais. Outro quesito aí, que para ir derrubando esses mitos de que somos superiores em tudo. A memória fotográfica, né? A capacidade de memorizar uma cena, uma imagem, e poder lembrar daquela imagem, daquela cena, né? Somos razoavelmente bons nisso, mas não somos os únicos. Crianças são muito boas em memória fotográfica. A gente vai ficando mais ineficiente à medida que a idade vai chegando, né? A gente vai envelhecendo e tudo, mas se a gente pegar crianças, elas são muito boas nessa memória fotográfica. Só que, se a gente pegar também um chimpanzé, por exemplo, ele é tão bom quanto. Ele tem uma memória fotográfica perfeita também. Um chimpanzé, ele consegue ver uma cena, memorizar alguma situação, alguma coisa, e depois saber exatamente aquela mesma situação, aquela mesma cena. Bom, um outro quesito, né? A proteção contra danos do próprio cérebro. O cérebro, como a gente já sabe, é fundamental para a vida, né? Porque para a vida dos mamíferos, né? Dos humanos, inclusive. Porque justamente ele comanda todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas memórias, mas também aquelas coisas involuntárias, respiração, batimentos cardíacos e outras coisas que são vitais para a sobrevivência. Só que o nosso cérebro é muito vulnerável a danos, né? Qualquer pancada, qualquer acidente, qualquer coisa o danifica e causa lesões graves, muitas vezes até a morte. Então, nós evoluímos, mas a nossa estrutura de proteção a danos dessa área que é vital para a gente, ela não evoluiu da mesma forma, ela não está tão aprimorada. Agora, se você pegar, por exemplo, um pica-pau, ele tem essa parte
de proteção a danos muito mais eficaz. Ele tem ossos entrelaçados ali e que ele pode ficar o dia inteiro bicando a madeira, batendo com a cabeça na madeira, que isso não vai causar lesões nele, porque ele tem um sistema de amortecimento desses impactos na cabeça, né? Então a gente também não é o melhor na evolução desse controle de danos do próprio cérebro. E eu poderia ficar aqui relacionando várias coisas em que nós não somos tão bons assim em relação a outros animais. Aí você me diz, poxa, então, como assim? Por que o homem, né, se sobrepôs à natureza, se sobrepôs aos outros seres? Justamente por ele ter desenvolvido uma área do cérebro que fez toda a diferença, que é o córtex, é o neocórtex, que é a parte externa do cérebro. Quando você vê uma foto, uma ilustração do cérebro, aquilo que parece umas minhoquinhas, né? Aquilo é o neocórtex. Ele é como se fosse uma casca de uma laranja que fica ao redor do cérebro. E ele que faz toda a diferença. O nosso neocórtex é mais desenvolvido. E aí a gente passa a ter habilidades que são piores, aí sim piores em outros animais. E essas habilidades são justamente aquelas que nos evoluem para melhor, mas também para pior, que é justamente a gente ter questões subjetivas, conseguir analisar, ter malícia, ter intenções boas. Então essa questão de ter a intenção, ter a malícia, ter raciocínios frios, a gente poder calcular nossos passos, a gente conseguir, com base no que a gente quer alcançar, a gente poder agir agora. Então, a gente ter esse planejamento, né, essa intenção de fazer isso ou fazer aquilo, isso é mais eficaz em nós do que em outros animais. Aí eu vou entrar num outro ponto também, que a gente tem uma evolução mais ou menos comum a outros animais. A gente tem o neocórtex que tem esses instintos. Eu já falei dessa questão do neocórtex, do sistema límbico em outros episódios, mas o neocórtex, além dele ter esse raciocínio mais apurado, essa análise de detalhes, isso tudo, ele também serve como um modulador de impulsos, né? Ele controla outras regiões do cérebro, em especial o chamado sistema límbico, para que contenha ou não os nossos impulsos, no sentido de evitar que a gente faça besteira, né? Então, nós temos o sistema límbico, que é basicamente o núcleo emocional do nosso cérebro. É ele que nos dá as sensações de gostar, não gostar, odiar alguém ou alguma coisa, amar alguém ou alguma coisa, que nos dá um impulso de fazer alguma coisa, de atacar alguém, de não atacar. Isso tudo vem desse sistema límbico. E o neocórtex funciona como se fosse um gerente dele. Ele impede que a gente ataque, se por mais que a gente tenha esse impulso, se for considerado, se ele raciocinar que não é propício, não é adequado, isso pode gerar consequências. Então ele funciona como um freio também, uma contenção. Só que o humano, ele passou a usar esse neocórtex nem sempre de uma forma, vamos colocar aí entre aspas, de uma forma pura, de uma forma bondosa, como a maioria dos outros animais, né? A gente tecnicamente fala, a gente é mais evoluído, então a gente vai evitar de fazer mal para as outras pessoas, a gente vai evitar impulsos que prejudicam os outros, a gente vai, né, raciocinar melhor sobre as coisas no sentido de poder ajudar o núcleo onde a gente vive, sem contar que essa contenção de impulsos ou esse estímulo a impulsos, ele também pode estimular, gerar novos impulsos, também nos faz ter uma série de sentimentos. E aí a gente pode fazer uma diferenciação do que seria emoções e do que seriam sentimentos. Emoções seria aquilo que vem instintivamente. Eu olho para sua cara, te odeio, ou te amo, ou não gosto de você, ou gosto, ou tenho aversão. Isso são emoções, né, que a gente sente impulsivamente, de uma forma instintiva.
Só que a partir do momento que a gente desenvolveu um córtex capaz de fazer um pensamento fino, capaz de lidar com nossas memórias, processar essas memórias, raciocinar, a gente passou a ter em cima dessas emoções os chamados sentimentos. Que a gente pode ter sentimentos que aí já não são inteiramente instintivos. Não é uma questão de gostar ou não gostar ou de reagir à sua maldade. É uma questão da gente ter malícia, da gente ter outros tipos de raciocínio fino que nos geram sensações, né? Então, aí a gente pode ter, por exemplo, vingança, orgulho, vergonha, porque esses são sentimentos que não são instintivos. Para a gente sentir vergonha, por exemplo, como acontece muito hoje em dia, você foi com uma roupa num shopping ou num outro lugar e de repente você se viu num ambiente que não condiz com aquela roupa que você foi, e aí você começa a se sentir envergonhado por estar com aquela roupa, né? Não é... Tem gente que já superou essa fase, mas esse sentimento de vergonha, ele não vem instintivamente, ele vem a partir do momento que o teu neocórtex analisa o contexto, analisa como você está vestido, vê como os outros estão vestidos, vê questões sociais, questões culturais envolvidas, e depois de todo esse raciocínio ele gera esse sentimento de vergonha. A mesma coisa a vingança, né? Você não gosta de alguém, aí você resolve articular uma série de coisas que vai gerar uma vingança, vai gerar uma reação posterior àquilo que ela te fez. Isso também não é instintivo, não é natural. Isso daí é uma coisa planejada, uma coisa que vem desse neocórtex, desse desenvolvimento do neocórtex. Enquanto que nos animais que não têm esse neocórtex muito desenvolvido, como o nosso, eles não têm esses sentimentos ditos mais apurados, mas que nem sempre são melhores. Eles não têm, eles têm as emoções puras. Então, eles ou sentem ódio, eles não gostam, ou eles gostam e amam. Mas eles não vão ter essa questão de interesse, de bajular alguém por interesse, de sentir vergonha. Nada disso eles vão ter, porque eles não raciocinam em cima. Então, se eles gostam, não vão ter freio nisso, porque o córtex deles vai ser menos eficaz do que o nosso. Então, o sistema límbico deles, que é igual ao nosso, vai gerar reações de gostar, de não gostar, de sentir saudade, de sentir falta, mas ele em nenhum momento ele vai ter malícia, em nenhum momento ele vai ter vingança, em nenhum momento ele vai tentar aparentar falsos sentimentos. Isso é uma característica humana. Tá? Vale lembrar aí que o nosso neocórtex é muito mais desenvolvido, mas o nosso sistema límbico, por exemplo, em comparação a cães, é muito similar. Eles têm substâncias muito similares às nossas. Então a gente pode dizer que sim, eles sentem medo, eles sentem dor, eles sentem tristeza, eles sentem isso tudo. Só que eles não vão ter freio, eles não vão ser capazes de disfarçar, eles não vão ser capazes de ter sentimentos que nós temos. Que são esses sentimentos mais maliciosos e mais elaborados. Bom, aí dentro da escala evolutiva, você me diz, poxa, mas isso sempre foi e sempre vai ser assim? Claro que não. Né? Dentro do que a gente consegue, né? Muitas coisas ainda são mistério para a gente, mas dentro do que a gente pode analisar e consegue analisar da escala evolutiva, a gente pode dizer que o humano já foi como os outros animais, com neocórtex menos desenvolvido, já teve questões impulsivas e emocionais se sobrepondo a questões mais finas. A gente já esteve nessa etapa. Estamos em outra etapa, tá? Eu, particularmente, costumo brincar que o ser humano não está dando certo. Porque o que nos diferencia, eu já falei isso em outros episódios, o que nos diferencia dos outros animais é o que está nos detonando enquanto natureza, enquanto seres, porque está fazendo a gente ter sentimentos horríveis de vingança, de egoísmo, destruindo a natureza, nos achando superior aos demais, e nenhum animal tem esse tipo de sentimento. Eles, quando atacam o outro, não é por uma questão de vingança ou de ódio ou de querer o que o outro tem, não é isso.
quando eles atacam, ou é por defesa ou é por uma questão instintiva e de sobrevivência por algum motivo, até alimentação, se for o caso. Tá? Mas eles não fazem isso de graça. Então a gente pode dizer que essa evolução humana não significa que é uma evolução que está dando muito certo. Por isso que eu brinco, tá? Porque o ser humano ainda não aprendeu a usar essa capacidade dele para o que seria melhor para todos, inclusive para a natureza como um todo e para os outros seres. Aí muitas pessoas perguntam, tá, mas será que algum dia um cão que já tem sentimentos, que a gente já percebe diversos comportamentos, já consegue entender algumas nuances de voz, algumas palavras que a gente fala, será que algum dia eles vão desenvolver esse neocórtex a ponto de falar, a ponto de se expressar de uma outra forma, de ter um raciocínio mais fino? Pode ser que sim, tá? A gente não sabe. Pode ser que não, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que sim. A gente pode ter macacos, vamos colocar entre aspas, no lugar de humanos na evolução, com córtex bem desenvolvidos, vivendo em sociedades como as nossas, e a gente pode ter uma evolução para pior, perder essas habilidades? Podemos, já falei isso em outro episódio. Nada impede que sim, nada impede que não. Isso é um grande mistério. Mas o importante é a gente se situar nesse contexto e entender que não somos superiores a ninguém, né? Nós temos características que são muito piores aos outros, e aquilo que nos diferencia e nos faria melhores nem sempre realmente nos faz melhor. Muitas vezes nos empurra a termos reações piores, a cuidados piores com os outros, a faltas de respeito e tudo que a gente vê atualmente. Então a gente melhorou em tecnologia, a gente melhorou porque esse neocórtex nos deu a capacidade de estudar, de desenvolver uma ciência, de nos curar de certas doenças, mas também tem todo o lado nefasto dessa evolução e que veio junto, veio no bojo. E aí, se a raça humana não consegue balancear isso bem, e com o passar do tempo ela vai desequilibrando isso, e essa parte nefasta vai se sobrepondo à parte boa dessa evolução, a tendência é a gente se extinguir, a gente conseguir detonar a nossa sociedade, ou virarmos uma raça péssima, ou até mesmo acabar. Então é aquilo, o futuro, e a evolução é uma grande interrogação até para cientistas, então a gente não pode dizer. Então, tendo essa visão de que não somos os melhores em tudo, e muito menos o fato de termos um córtex mais desenvolvido, não significa necessariamente que somos melhores, porque a gente pode comparar aí algumas pessoas, elas agem pior do que muitos animais, justamente porque fazem um uso muito nefasto desse desenvolvimento. Então, com base nisso tudo que eu falei, o que a gente pode tirar de lição? Que nós não somos donos de nada, nós não somos donos da natureza, nós não somos donos dos outros seres. Apesar da gente achar que sim, muitas vezes a gente trata os outros seres como se fossem nossa propriedade, como se a gente pudesse determinar o que é bom para eles, o que não é bom para eles. E isso é muito ruim, essa consciência. E eu às vezes me pego até pensando, eu gosto de cães, eu tenho em casa aqui como companheiros, 2, já tive outro. E a gente percebe isso, sabe? Que são seres como a gente, que estão num estágio diferente. Mas a gente percebe que eles sentem, que eles sentem a nossa falta, que eles sentem a nossa presença, que eles querem nos ajudar em tudo. Uma outra característica muito forte neles é a empatia. E quem em casa possui algum companheiro aí, um cão, um pet, sabe que se você estiver triste, ele vai se abalar com isso, ele vai tentar te ajudar de alguma forma dentro dos limites dele, ao contrário de humanos que muitas vezes está te vendo arrasado e está nem aí. Então, sabe, existe um ser ali, e a gente tem que entender
que o que está ali não é um objeto, não é uma propriedade nossa, é um ser como a gente, que tem características inclusive melhores que a gente em muitos aspectos. Tem outras características que não, somos mais evoluídos, mas tem características que eles são melhores, né? Eu já citei algumas aqui. Então, são seres, são diferentes, são companheiros nessa jornada que a gente tem no planeta Terra. Então, a gente não pode dizer que a gente é dono deles, né? Não existe isso. Hoje, temos características superiores em termos de evolutivos, como o neocórtex, mas nada garante que amanhã eles também não tenham, né? Então, agora indo aos grandes questionamentos que chegaram, né? O famoso caso Joca, que para quem não acompanhou na imprensa, ou quem está ouvindo esse podcast depois e que já não se fale nesse caso, é o seguinte: um tutor, um companheiro de um animal ia viajar para uma empresa aérea chamada Gol e deixou o Joca, que é um cão se não me engano, da raça Golden Retriever, e deixou ele por conta da companhia aérea para fazer o transporte, né? E o que foi feito? Ele foi colocado numa caixa e jogado no porão junto com as outras bagagens. Bom, a gente tem que imaginar, como eu acabei de falar, que somos seres, somos iguais, não somos propriedades. Então você imagine se você ou alguém da sua família é trancafiado num cubículo, numa caixinha, e jogado num porão escuro, junto com outras bagagens, que vão bater para lá e para cá, e vão, né, por mais que sejam seguras, elas, né, não é igual você estar lá no conforto da poltrona. E de repente, é o que acontece com qualquer bagagem, às vezes, em companhias aéreas. É extraviado, vai para outro destino, fica para lá e para cá, joga para lá, passa por caminhão. Então, nessa brincadeira, eu não posso afirmar o que exatamente ocorreu. Mas o fato é que uma viagem que estava prevista para 2 horas, ela ficou 8, 10 horas. Só que a gente tem que imaginar que a gente não está lidando com uma bagagem, a gente está lidando com um ser, né, que tem as necessidades como nós temos. Tem sede, tem fome, questões de temperatura fazem diferença, medo, né, o pavor de estar num lugar desse, desconhecido, batendo para lá e para cá, sendo jogado para lá e para cá. Isso tudo torna uma situação muito dramática para aquele ser. E, pelo menos a mim, choca, né, como a gente é capaz de lidar com a natureza dessa forma. Eu estou falando do Joca porque foi um caso de impacto, mas diariamente são milhares de animais sendo traficados de um lado para o outro, vendidos por dinheiro, que é aquilo que eu falei, uma superioridade evolutiva humana utilizada de uma forma péssima, né? Usada para subjugar e para fazer o que quer dos outros. Isso não é bom, a gente não pode falar que isso é uma boa evolução. E aí você vê animais traficados, né? Você vê às vezes filhotes de papagaio embrulhados assim, em coisas que ele não tem nem como se mexer. Então, isso não deveria ser o nosso papel, não deveria ser o uso da nossa evolução. E quando a gente tem uma visão de que são companheiros nossos e que em alguns casos são melhores que nós, em alguns casos são piores, mas que estão num processo evolutivo como nós, e de repente a gente chega no ambiente natural deles, chega onde eles vivem e os escraviza né, os faz ficar doentes, e, né, porque os traficantes carregam 1000 animais para chegar do outro lado 200, porque o resto morre por falta de cuidado, por falta de estrutura, por estresse, uma série de situações. Então, sabe, eu acho uma atitude muito nefasta, muito indescritível você chegar e querer explicar assim, o que esses animais, o que esses companheiros nossos de natureza, eles vivem, né? O que eles sentem, o que passa né, pela vivência deles, sei lá, o que passa pela cabeça deles, todo esse sofrimento que a gente causa neles e que seria completamente desnecessário. É um sofrimento que não é um sofrimento natural, né? É provocado por nós. Então, eu acho que, aí eu vou entrar na minha opinião, eu acho que o caso da Gol só demonstra o quanto estamos sendo ruins com a natureza.
A gente foi muito privilegiado por essa natureza em ter essas capacidades finas de raciocínio que nós temos. E nós somos, eu diria que, muito mal agradecidos a essa natureza por retornar para ela não benefícios disso que nós evoluímos, mas a nossa pior parte, né? A nossa pior... o que a gente podia fazer de pior contra ela. Lógico, eu estou falando aqui enquanto raça humana, enquanto espécie, né? Num geral. Mas claro que existem humanos que são solidários, que brigam, que choram, que se abalam com isso e que vão à luta. Posso não ter grandes possibilidades, mas dentro do que eu posso, eu tento fazer, né? Fazer minha parte, justamente porque eu enxergo isso. Eu enxergo que são outros seres que muitas vezes estão lá indefesos, não tem como se defender disso. Nossa superioridade em termos de desenvolvimento nos faz poder ter armas, coisas que eles não têm, né? Então eu me, de certa forma, compadeço disso tudo, entendo essa situação, como eu sei que muitos se compadecem. Mas infelizmente a gente tem que analisar um contexto, né? Se a gente analisar enquanto natureza, enquanto planeta, o que o humano tem causado nesse planeta? O que o humano tem causado nessa natureza? Né? O humano tem conseguido, sei lá, meia dúzia de pessoas destruir um ecossistema numa região, leva junto uma efervescência de vida, né? Vida vegetal, vida animal, e eu acho que isso nos deveria fazer a gente parar, repensar, ter aquele famoso freio de arrumação e falar, peraí, tá tudo errado, não era para ser assim, nós não somos donos de nada, nós somos amigos nessa jornada, né, companheiros nessa jornada, e devemos respeitar os outros, porque nós já passamos por isso, nós já tivemos numa escala evolutiva da forma que muitos deles estão agora. Então, é uma reflexão que eu deixo. Eu lamento muito o que aconteceu com o Joca, mas eu devo reconhecer e deixar claro que não, lógico, o caso do Joca comove, porque vai para a imprensa, né? Só quem convivia com ele sabe o apego que a gente tem, que é um apego real, tá? As pessoas falam, mas como é que você vai se importar mais com um cão do que com um ser humano? Me importo porque justamente eles têm o que a gente perdeu, que é a pureza de sentimento, que é a pureza de reação. Eles não enganam. Se eles não gostam de você, isso vai ficar claro no primeiro contato. Se eles gostam de você, isso vai ficar claro também. É muito transparente essa relação. E a gente precisa entender que por mais que o homem tenha malícia, por mais que o homem não tenha o melhor dos caráteres, mas o humano, ele quer fidelidade. Ele quer poder controlar e saber como o outro é. E isso, nessa relação, pesa muito, né? Então, mesmo as pessoas de má índole, quando elas têm um contato diário frequente com o cão, elas vão perceber essa fidelidade, essa pureza de sentimentos, que não serão enganadas por eles, e isso acaba gerando um apego que o homem procura, né? Alguém que se submeta. Então, pessoas bem intencionadas falam, mas você quer alguém que se submeta? Não conscientemente, mas no fundo isso atrai, sabe? Atrai você poder ter uma pessoa que você pode confiar, que é transparente com você, e isso faz toda a diferença. Então eu acho que esse apego vem muito daí. E como eu falei, lamento esse caso do Joca. A comoção é grande, né? A gente parar para pensar o sofrimento que esse bicho teve, sem alimentação adequada, né? Sem comida, passando por estresse, terror, eu entendo, né? E sofro junto, vamos dizer assim. Mas a gente parando para fazer uma pequena pesquisa na internet que seja, a gente vai ver casos tão absurdos, mas tão absurdos, que demonstra que realmente a gente precisa mudar, a gente precisa desse freio de arrumação. E aí as companhias aéreas precisam desse freio de arrumação, precisam repensar as suas atitudes, mas não só elas, né? Toda a nossa sociedade precisa repensar tudo em relação a esses companheiros. Nós
escola da vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Quer contribuir com sugestões, críticas, elogios? Basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. E se você quiser nos ajudar a manter esse projeto, não deixe de compartilhar este e outros episódios e o canal com seus amigos, colegas de trabalho e aquelas pessoas que você conhece que gostariam que acompanhasse. Semana que vem estarei aqui com mais um episódio. Eu te aguardo. Até lá. Descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas.